que virou tendência entre nós? É que é muito assunto mesmo. Gente, situando, a gente tinha um tema, só que acontece que acabou virando dois. A gente ia falar sobre o homem-cão das redes sociais, aquele que late e não morde. Bem que machuca, né? Sobre o engajamento por conveniência, polêmica gratuita, aqueles problematizadores e também isso sobre sermos a palmatória do mundo. E também sobre os haters, aqueles cheios de ódio e que tomam um poder e uma coragem através de um teclado. Além dos consumidores de conteúdo, existem também os produtores, aqueles que produzem, que publicam e compartilham. E nessas plataformas tão democráticas, qualquer um pode postar o que quiser, observando muitas vezes um cenário onde as pessoas publicam coisas sem um filtro moral, ético, humano e que dirá espiritual. Na verdade, nos deparando com um verdadeiro show de desumanidade e horror. Então, nesse vídeo, parte 1, vamos pensar sobre coerência e bom senso na hora das postagens. Atitude Jovem. Existe uma passagem no Evangelho de Jesus intitulada O Princípio das Dores. Jesus ali vai fazer importantes e graves revelações. Aliás, uma delas já retrata essa profecia acontecendo, tipo, nesse momento. Agora. E por se multiplicar a iniquidade, o amor no coração de quase todos se esfriará. Quer dizer, o ser humano se desumanizando. Eu nem disse se animalizando, porque em muitos casos os animais irracionais têm procedimentos que se parecem melhores do que os animais ditos racionais. Exato. Nossa. Por exemplo, a loucura ela é tanta que os corações estão se esfriando a tal ponto que as pessoas então passam a não enxergar o outro, a não mais se reconhecer como humano, sabe? Matéria meio ambiente, então aquilo que foi feito... Eu não vi a Renata hoje. Será que ela vai faltar? Você não soube? Ela não vem hoje, o cachorro dela não Não vem. se faz. Ela não vem por causa disso. Por causa de um cachorro. Cachorro nem é humano. Por causa da morte de um cachorro, ela não vem. Você já teve animal de estimação? As abelhas ficaram, Não. elas estavam nervosas, alvoroçadas, o calor era... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Oi. Alô, Daniel? Você não vai acreditar. Pode falar, irmão. Fala. Eu não sei nem como te falar. Eu tô aqui perto da Marginal, tô perto de você e eu sofri um acidente de carro. Eu sofri um acidente, eu bati num poste. Eu não sei o que fazer. O quê? Um acidente? Você bateu o meu carro? Esse é o retrato do homem comum, que, aliás, pode ser qualquer um de nós. Sim, quem aqui nunca foi insensível e alheio aos sentimentos e à humanidade do outro? Pois é, todos estamos sujeitos a isso porque nós podemos manifestar duas forças. A luz que existe em cada um de nós ou negar essa luz. E nós somos o que somos pelas escolhas que fazemos e não por um gesto isolado de heroísmo de um dia da terça-feira passada. E essa nossa capacidade de agir sem essa luz nos torna ser humanos frios, abutres, carniceiros, parecendo um urubu à espera de carniça, sabe? Por exemplo, na humanidade, no decorrer de toda a história dela, a gente teve evolução, claro, mas a gente ainda manteve essa coisa. Você falou do urubu, ver o circo pegar fogo. E onde que está o nossa arena agora?
na cibernética. O nosso coliseu agora são as redes sociais. E no ringue de quem tem mais visualizações, likes e curtidas, o humano, um ser tão interessante, tão singular, tão cheio de traços divinos, faz o quê? Vai se rendendo às modinhas, às polêmicas e ataques na luta para não ser mais um. Então, o grande combate é criar elementos de interesse social, algo surpreendente, que nunca foi visto antes, mesmo que não seja justo ou que não seja algo tão bom assim, né? E existe até aquela disposição para produzir uma coisa. Eu também vou baixar meu nível, vou colocar umas coisas bizarras e quero ver quem é que vai denunciar meu vídeo. E aí virou essa palhaçada. Palhaçada. Cada um querendo superar o absurdo do outro. E aí eu pergunto, quanto custa chamar a atenção? Minha intimidade? O quê? A vida dos outros? A privacidade dos outros? A desgraça e a vulnerabilidade alheia? Difamação? Generalização? É isso mesmo, produção? Olá, no vídeo de hoje vou mostrar uma coisa que vai mudar a sua vida. Como um capricorniano precisa tomar banho. E no próximo vídeo, como um leonino precisa tomar banho. Ah, não creio. Oh, obrigada. Consegui! Vamos ver quantas curtidas merece esse vídeo. Oh, gente, essa aqui é a minha sobrinha. Olha só como é que ela está, que horror. Ela acabou de sofrer um acidente de carro. Ih, tá mal. Olha só, olha isto. Olha a perna como é que está. Acho que não vai mais nem andar. Querida, ô sobrinha, como você está? Ih, acho que ela está inconsciente. Ou inconsciente ou em coma. Sei lá. Mas ela tá mal. Filma. Vai, posta no grupo que eu tenho que ver. É pra você tirar a mão. Já falei pra você tirar a mão. Não tô buscando. Não, você tira a mão. Então, o que tudo isso representa? O quê? Representa que às vezes a gente perde o senso de compreender que o outro possui sentimentos, sabe? É importante para alguém, inclusive para Deus. Porque somos espírito, não um pedaço de carne. Se Shakespeare vivesse no nosso tempo, Hamlet, ao invés de dizer há algo de podre na Dinamarca, ele diria: tem algo podre nessa internet aí. Tem algo podre nessa internet. O problema não era a Dinamarca. O problema também hoje não é a web. Exatamente. O problema é nosso mesmo. O ser humano, ainda pouco humano, é capaz de ver uma situação pessoal, extremamente pessoal, e fazer disso um show. Ou pior, de uma situação trágica vem a foto ou vídeo mais acessado do momento. Ou mais compartilhado nos grupos. Existem muitos casos de projeção que mostram o desrespeito ao ser humano. E que muitas pessoas ficaram indignadas, mas outras muitas ficaram curiosas. Isso, é aí que mora o perigo. Por que a gente consome tanto esse tipo de material? E curiosidade lá é motivo suficiente? Pois é. Quantas famílias e amigos sofreram ao ver os corpos mortos de seus entes queridos expostos num ato de vilipêndio, que é um crime, um desrespeito e um desprezo ao ser humano? E será que isso não deveria ser um absurdo para todo mundo? A consciência de que tragédias reais, elas não podem, não devem ser encaradas como um entretenimento. Sim, e às vezes a própria pessoa que filma também está aterrorizada, mas ela acha que é mais importante dar audiência pro terror do que fazer alguma coisa por aquela pessoa, mesmo que seja
mandar boas energias ou uma prece, porque muitas vezes é só isso que a gente pode fazer também, né? E acontece até para quem assiste. Sabe que vai se arrepender depois, mas aí fica difícil controlar aquela espiadinha, né? E eu fico me perguntando por que o ser humano gosta tanto da desgraça? Por que os programas sensacionalistas têm tanta audiência? Por que um acidente gera tanto trânsito no meio da rua? Por que as pessoas passam devagar olhando? Será que a pessoa está destroçada ou não? Por que tanta curiosidade pelo terror? Por quê? Por quê? Oi! Oi, tudo bem? Então, eu fiquei sabendo do seu pai. Ele sofreu um acidente? Sofreu, mas ele já tá bem. Graças Nossa, a mas Deus, tá tudo como bem. que foi? Tipo assim, ele voou do carro, saiu rolando pela janela, teve sangue, o carro rodopiou, ficou rodando pela estrada e bateu, tipo assim, voou do vidro, tipo, bateu a cabeça, abriu mesmo a cabeça dele, tipo assim, sangrou muito, mas ele lembra de tudo? Dele voando assim pela janela? A gente tem que admitir que, pelo menos intimamente, muitas vezes essas preocupações são nossas. Sim, talvez porque a gente repasse mentalmente a possibilidade de que isso poderia acontecer com a gente um dia e a gente fica assim, aliviado porque não aconteceu. Ou talvez para ajudar a lidar com questões relacionadas à nossa própria existência. Talvez porque exista muita ignorância a respeito da morte que não existe, então cria-se esse tabu e aí por conta disso esse assunto fica sinistro. Ou porque, de repente, a dor do outro ameniza a nossa. Ou pior, porque às vezes a pessoa se sente beneficiada com a má sorte do outro. E é aí que entra o segundo momento daquela passagem que nós estávamos estudando lá no começo. Lembra? O princípio das dores, quando Jesus traz algumas revelações proféticas. Logo na sequência, o Divino Mestre vai falar sobre a grande tribulação. E o escritor Paiva Neto, grande estudioso das Escrituras Sagradas, escreve sobre a abominação da desolação, quer dizer, a ruína no lugar santo. E que lugar santo é esse? Vamos ver. Há muito temos analisado a profecia da abominação desoladora no lugar santo. No sermão profético, Jesus utiliza-se do vaticínio de Daniel, no Velho Testamento, para anunciar os fatos derradeiros do ciclo apocalíptico que se encerra. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Nunca como agora a abominação desoladora do dragão atacou tanto o ser humano. Que lugar mais santo no mundo pode existir além da intimidade das criaturas de Deus, o coração, o cérebro, a alma das pessoas? Disse Jesus por intermédio de Paulo Apóstolo que somos o templo do Deus vivo. A samaritana, no poço de Jacó, afirmou: Dentro em breve, Deus não mais será adorado em templos de pedra feitos pela mão do homem. Deus é espírito e procura para seus adoradores aqueles que o adorem em espírito e verdade à luz do seu novo mandamento de amor. Ora, nunca esse templo interior de cada um de nós foi tão assolado e profanado. Os meios de comunicação, por exemplo, estão sendo utilizados para mais confundir a humanidade. Há quem afirme que a televisão, o rádio e a imprensa estão atrasados quanto aos costumes humanos. Há também quem diga que eles não têm a obrigação de educar e existem os que consideram que a cultura é apenas a tarefa de mostrar quem foi Wagner, São Tomás de Aquino, Aristóteles, Gengis Khan, Tamerlão, Átila, os chefes religiosos, os líderes políticos e tantos outros. Da forma que tudo isso é apresentado, não passa muitas vezes de simples instrução. E a cultura espiritual? Não somos apenas matéria, mas antes de tudo, espírito. Se ele foi retirado, sobrará apenas o cadáver. O mesmo se dá com a sociedade. Por isso, preconizamos a necessidade de educação e cultura, saúde e trabalho, porém com espiritualidade. Mais ainda, com a espiritualidade, que é, digamos assim, a sintonia apurada com os espíritos superiores, nossos anjos guardiães que existem em refinadas dimensões ainda invisíveis à nossa visão material limitada. A gente então precisa se reeducar.
a gente precisa pensar em que tipo de audiência a gente quer com os nossos conteúdos. Na nossa visão, a internet é a criação de Deus. Saibam ou não saibam aqueles que relacionam Deus apenas ao domínio da fé unicamente. Mas Deus, a ciência, a tecnologia, não é, Rodrigo? Exato. Você que trabalha com isso. Exatamente. Deus é o criador do universo. Logo, a internet ela seria o quê? Uma pequena partícula dessa grande engenharia divina. Por isso que a gente precisa devolver ao Cristo o que é do Cristo, como já dizia o saudoso irmão Alziro Zarur, porque ele e o Pai Celestial são um. Ou seja, então nós precisamos utilizar esse recurso divino com sentimentos divinos. Sim. Como a generosidade, a compreensão, solidariedade, união, tudo de muito bom. E então nós gostaríamos de encerrar as nossas ponderações com um pensamento do escritor Paiva Neto. Vamos lá. Falta alguma coisa à tecnologia globalizante? Sim, coração e mente. Isto é, maior parceria entre sentimento e intelecto. A mundialização da solidariedade, de maneira que, entre outras coisas, a internet seja cada vez mais um poderoso caminho da paz e das transformações, incluídas as sociais, e não um sistema nervoso alterado da sociedade tecnológica. Tá vendo? Por isso nós devemos entender, como comunicadores que todos somos, eu, você aí, que as pessoas têm sede de conhecimento, têm sede de opiniões que as vão fortalecer no bem. E se infelizmente muito material podre é produzido, é porque muita gente consome material podre. Sem plateia não tem circo. É isso, gente. Então vamos dar mais importância ao registrar todas essas coisas que valorizam o que há de melhor no ser humano. E dar mais audiência para o que vale a pena, né? É verdade. Quantas hashtags, às vezes até em momentos de dificuldade, trouxeram este sentimento da solidariedade. A gente viu muitos aí, hashtag Força Chape, Pray for Nepal, hashtag Geração Jesus. Isso, não vamos reduzir seres humanos a corpos vazios. Com essa ferramenta tão poderosa na nossa mão, nós temos então muito trabalho pela frente, certo? Certo. Um que vale a pena. Tornar histórias de superação mais atrativas. Sim, e viralizar apenas o amor solidário divino. Bom, acho que por hoje a gente já falou bastante, né? É isso, porque ainda tem outra parte. Fique na audiência. Até o próximo episódio sobre humanos, urubus e redes sociais, parte 2. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Ah, nós temos nossas hashtags. Ah, que beleza. Toda vez que você for postar uma boa ação sua, coloque hashtag Geração Jesus. Hashtag Geração Jesus. Ó, diz que tá chegando em 1 minuto. Não sei, eu tô nervosa. Calma, não precisa ficar com medo. Ah, não sei, não gosto dessas coisas. Não dói nada, você nem vai sentir. Não é o que os outros falam. Eles estão te zoando. Depois você vai gostar até mais da ideia. Relaxa. Aí, chegou. Atitude jovem.